E aí, galera, então questão 6 é o outro exercício que eu selecionei para que a gente conseguisse analisar alguns pontos comparando com o que a gente viu em sala de aula. Essa questão 6 é bem bacana porque ela faz uma relação num gráfico onde tem a velocidade com as unidades metros por segundo. Deixa eu selecionar aqui para vocês verem melhor. Velocidade em metros por segundo. Em um gráfico relacionando essa velocidade em relação ao tempo. Aí, o que pergunta aqui? O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Ok, o carro está andando lá em linha reta. Linha reta, tá aqui essa minha linha reta. Vocês podem dizer que está reta segundo o referencial que eu estou dizendo aqui, que é... sei lá, uma lomba, né? Porque se a gente estivesse tomando como referencial aqui o retilíneo aqui, que eu acabei de riscar, de fato essa minha reta tá bem torta. Mas não importa, não vou gravar de novo porque eu errei. Vamos olhar para o gráfico, que é o que mais importa. O gráfico está nos mostrando o que? A gente olha, o que a gente olha primeiramente no gráfico? A gente olha aqui as unidades que estão sendo representadas e depois o tempo, como é que ele está distribuído, quais são as marcações mais importantes, aqui 20, 40 e 50. E aqui na velocidade está marcado tanto o 0 quanto o 30. Perfeito? Agora a gente olha aqui. O que acontece do 0 ao 30? Há uma linha constante que liga o 0 até o 30. O que é mesmo o 30? O 30 é a velocidade. E o que é o 20 aqui? O 20 é o tempo, segundos. Então quer dizer que de 0 a 20 segundos, ou em 20 segundos, o carro mudou a sua velocidade de 0 até 30 metros por segundo. Depois do tempo 20, o carro ele não mudou a sua velocidade. Percebam, ele continua em 30 até os 40 segundos dessa análise. Agora, do 40 até os 50, o carro saiu de 30 metros por segundo até 50, até 0, atingindo os 50 nos 50 segundos, né? Então, só revisando essa última parte para ver se fiquei claro. Então, o carro que estava a 30 metros por segundo no tempo 40 segundos, ele vai a 0 metros por segundo, ou seja, ele diminui sua velocidade até 0, né? Quando ele atinge 50 segundos no fim da nossa análise. Então, esse carro... O carro que estava andando, deixa eu ver se agora eu vou desenhar certo. O carro, ele estava andando ele estava parado. Talvez ele estava parado, aqui ó, o nosso carrinho estava parado. Esse carrinho aí que quase parece um chapéu, ou um bonequinho do Among Us, ele sai da velocidade 0 metros por segundo, no tempo 0, e chega no tempo 20 segundos à velocidade máxima dessa observação, que é 30, de 0 a 30 metros por segundo. O carro, então, quando chegou aos 40, ele ainda estava com 30 metros por segundo, com velocidade de 30 metros por segundo. E, ao chegar nos 50 segundos, o carro estava parado. Ou seja, ele de parado, ele foi para 30 metros por segundo, permaneceu em 30 metros por segundo durante algum tempo e parou quando o relógio marcou 50 segundos. Então, a partir dessas informações, dessa avaliação do gráfico, a gente pode olhar para a questão e avaliar qual é que é a informação correta. Então, com relação ao movimento deste carro, pode-se afirmar que o carro A
ele desacelera no intervalo entre 40 e 50. Ok, né? A gente poderia dizer justamente isso, porque entre 40 e 50 ele estava numa velocidade e ele diminuiu essa velocidade em pouco tempo. Diminuir a velocidade em algum tempo que seja é ter alguma aceleração, por mais que seja uma aceleração que vai levar à redução da velocidade desse carro. Se eu tenho uma aceleração de modo negativo, lembrem que a gente estava falando sobre a aceleração ser uma grandeza vetorial, né, de poder falar que é vetorial. Se eu tenho uma aceleração apontando ao contrário do meu movimento, eu vou ter uma desaceleração do meu objeto. Então, eu posso dizer que a A está correta. Ok, eu vou marcar aqui a A como a nossa mais provável resposta certa, mas eu ainda assim vou olhar a B, a C e a D para ver se eu não me equivoquei, né? Então, a B diz que o carro ele está parado no intervalo entre 20 e 40. Então, olhando aqui, entre 20 e 40 segundos, entre 20 e 40 segundos, o meu carro está andando a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, ele não está parado durante esse trajeto. Ele está andando a 30 metros por segundo. Agora, então, a B eu posso riscar. C. Inverte o movimento no intervalo de 40 a 50. Na verdade, não. O que está invertendo ali não era o movimento, e sim a velocidade, que ao invés de aumentar, ela está diminuindo. Move-se, na D agora, move-se com velocidade constante no intervalo de 0 a 20. Move-se com velocidade constante no intervalo de 0 a 20 segundos. Será que essa nossa velocidade é constante? Agora vocês devem estar escutando meu vizinho de novo quebrando as paredes. Então percebam aqui, ó, a nossa velocidade, ela em 0, a nossa velocidade era 0. Em 5 ou 10, 5 segundos, a nossa velocidade era x. Em 10 segundos de análise, a nossa velocidade era y. Em 20 segundos, a nossa velocidade era 30. Ou seja, se ela fosse constante, a nossa velocidade estaria marcada justamente como o período de 20 a 40. Ela era uma reta horizontal e sem alteração. Como ela está com uma inclinação que seja, a gente não pode dizer que que o objeto se move com uma velocidade constante, certo? Então, a nossa letra D, a C e a B estão erradas. A nossa selecionada aí foi a alternativa A.